Mudanças em normas regulamentadoras. Curioso é como nosso cérebro prefere sempre um inferno familiar do que uma paz desconhecida. Grandes mudanças geram normalmente, inseguranças, porque tiram toda a nossa previsibilidade. Então, nós nos deparamos apenas com o caminho que estamos seguindo em direção ao progresso, sem ainda resultados palpáveis. Não é a primeira nem a última vez na história onde nos damos de frente a uma grande mudança nas estruturas do ambiente. Durante muitos anos, por exemplo, fumar em ambientes fechados era visto como algo normal. Restaurantes, aviões, escritórios e até hospitais tinham áreas específicas para fumantes. Quando surgiram as leis anti-fumo, houve enorme resistência social, política e econômica. Um dos debates mais emblemáticos aconteceu no programa Roda Viva da TV Cultura, com Paulo Maluf, na época, discutindo a proibição do cigarro em ambientes fechados. Nessa época, muitos argumentavam: quem não gosta de fumaça, que não frequente. Isso é excesso de controle. Cada um deveria decidir por si. Mas a ciência mostrava algo incontestável ali. A fumaça passiva adoecia e matava pessoas que sequer fumavam. Funcionários eram expostos diariamente a substâncias tóxicas sem proteção, e o que antes era tratado como um costume passou a ser entendido como um risco coletivo à saúde pública. Muitas pessoas, o mesmo aconteceu com o uso do cinto de segurança. Quando a obrigatoriedade surgiu, houve imensa resistência também. As pessoas diziam: eu dirijo bem, eu não preciso disso. O governo quer controlar tudo. Isso tira a minha liberdade. É desconfortável. Pois bem, hoje parece um absurdo imaginar alguém defendendo dirigir sem cinto de segurança, porque a sociedade compreendeu que liberdade não pode significar negligência com a vida humana. E é exatamente esse movimento que estamos vivendo agora nas normas relacionadas à saúde mental e aos riscos psicossociais no trabalho. Durante décadas, ambientes tóxicos foram tolerados como normais. Excesso de pressão, humilhações, jornadas abusivas, medo constante, assédios, burnout, adoecimento emocional. Tudo isso foi tratado como parte do trabalho. Assim como a fumaça do cigarro um dia foi tratada como algo normal. Agora, quando surgem normas exigindo prevenção de riscos psicossociais, cuidado com a saúde mental e responsabilização sobre ambientes abusivos, aparece novamente a resistência. Isso é exagero, essas coisas sempre foram assim mesmo, as pessoas estão ficando sensíveis demais, e isso vai dificultar para as empresas e para os empresários. Mas a mudança de consciência social acontece exatamente assim. Primeiro vem a resistência, depois a adaptação e, por fim, a compreensão coletiva de que proteger vidas nunca foi e nunca será um exagero. A história mostra que muitas das medidas que hoje nós consideramos óbvias e civilizadas foram, a início, combatidas por pessoas que não conseguiam enxergar o dano invisível que estavam normalizando. O absenteísmo e o turnover são dois dos maiores exemplos de como o adoecimento emocional dentro das empresas, ele muitas vezes é ignorado até começar a afetar diretamente os resultados financeiros. Durante muito tempo, organizações enxergavam faltas frequentes, afastamentos, pedidos de demissão e alta rotatividade de funcionários apenas como problemas operacionais. Mas, na realidade, esses indicadores muitas vezes são sintomas silenciosos de um ambiente psicologicamente adoecido. O absenteísmo, que é quando colaboradores faltam constantemente, apresentam atestados frequentes ou se afastam, raramente acontece do nada.
Muitas vezes ele está ligado a estresse crônico, esgotamento emocional, ansiedade, desmotivação, sobrecarga, conflitos internos ou sensação de insegurança psicológica. O corpo começa a fazer aquilo que a mente já não consegue sustentar, afastar a pessoa daquele ambiente. Já o turnover, a alta rotatividade de funcionários, também costuma ser interpretado de forma superficial. Essa geração não para mesmo em lugar nenhum, essa geração não está afim de trabalhar. Mas frequentemente o que existe é liderança tóxica, falta de reconhecimento, ambiente abusivo, pressão excessiva, ausência de pertencimento, desgaste emocional contínuo. E toda vez que um colaborador vai embora, a empresa perde muito mais do que uma vaga preenchida. Ela perde conhecimento, ela perde tempo, perde estabilidade da equipe, perde produtividade, perde cultura organizacional e perde dinheiro em contratação e treinamento. O mais interessante é perceber que, historicamente, muitos desses sinais foram normalizados. Assim como a fumaça era invisível, o sofrimento emocional também foi invisibilizado por décadas dentro das empresas. Mas hoje, existe uma mudança importante de consciência. Saúde mental não é apenas uma questão humana, é também uma questão estratégica, operacional e econômica. Então, senhoras e senhores, se até aqui vocês estavam acostumados com mudanças que só beneficiam a um dos lados, pergunte-se novamente: quem serão os maiores beneficiados com estas mudanças de cultura de saúde mental? E eu lhes responderei: todos. Ambientes emocionalmente saudáveis reduzem afastamentos, diminuem o turnover, aumentam o engajamento da equipe, obviamente, fortalecem a criatividade, melhoram a comunicação, elevam a produtividade e aumentam a retenção de talentos dentro da empresa. Cuidar das pessoas deixou de ser apenas um diferencial ético de grandes empresas, tornou-se uma necessidade sustentável para qualquer organização que queira prosperar a longo prazo. Vocês conhecem bem as consequências de não implementar a NR1. O absenteísmo e o turnover são dois dos maiores exemplos de como o adoecimento emocional dentro das empresas muitas vezes é ignorado até começar a afetar diretamente os resultados financeiros. E o que dizer sobre assédios, abusos, narcisismo, comentários humilhantes, rigidez e intolerância na comunicação, muitas vezes uma comunicação violenta. Você pode abordar isso como a evolução da consciência coletiva sobre aquilo que antes era considerado normal, mas que, na verdade, sempre foi uma violência emocional disfarçada de cultura corporativa. Durante muitos anos, os ambientes de trabalho toleravam comportamentos abusivos como se fossem uma liderança forte, alta performance ou profissionalismo. E nós ouvimos frases como: aqui é pressão mesmo, tem que aguentar, o mercado é assim, liderança firme é desse jeito. Essas frases foram usadas para justificar práticas profundamente adoecedoras. Assédio moral, humilhações públicas, comentários constrangedores, sarcasmo constante, gritos, manipulação emocional, ameaças veladas, comunicação agressiva e lideranças narcisistas que muitas vezes foram confundidos como autoridade, disciplina ou cobrança por resultados. Mas existe uma diferença enorme entre exigência profissional e violência psicológica. Uma empresa saudável, ela pode ter sim metas altas, responsabilidades e cobranças sem destruir o emocional de ninguém, sem destruir emocionalmente pessoas nesse processo de crescimento. Uma empresa saudável entende que o problema de ambientes tóxicos gera um estado contínuo de alerta no cérebro humano. A pessoa começa a trabalhar com medo, tensão, instinto de sobrevivência emocional. E quando o cérebro entra nesse estado por tempo prolongado, a criatividade cai, a produtividade diminui, o corpo começa a adoecer, o emocional entra em colapso, sim. E aí é que surgem ansiedade, burnout, afastamentos e até processos trabalhistas. Além disso,
Lideranças narcisistas ou abusivas costumam criar culturas baseadas em medo, silenciamento, culpa, uma competitividade, uma competição destrutiva, invalidação emocional, humilhação. Eles usam a humilhação como uma ferramenta de controle. E eu tenho certeza que você já percebeu isso. Isso afeta não apenas indivíduos, mas toda a dinâmica organizacional. Equipes deixam de colaborar, escondem os seus erros, perdem a confiança e passam a funcionar apenas para evitar ser punido. Então, se suas lideranças acreditam que funcionam por imposições, frieza e rigidez, sim, a sua empresa está em risco. Riscos psicossociais não são o burnout, a ansiedade generalizada, a depressão ou o estresse crônico. Esses diagnósticos é que são o resultado dos riscos não diagnosticados neste ambiente. E é por isso que a norma não exige ações com os indivíduos e sim com o ambiente. A grande mudança das novas normas psicossociais é justamente esta. O que antes era tolerado como um jeito duro de liderar, agora começa a ser reconhecido como um risco à saúde mental no ambiente de trabalho. Da mesma forma que a sociedade percebeu que a fumaça passiva prejudicava quem estava ao redor, hoje nós começamos a compreender que ambientes emocionalmente tóxicos também contaminam coletivamente a saúde das pessoas. Muitas empresas aprenderam a medir lucro, produtividade e metas, mas ignoraram por décadas o prejuízo invisível da humilhação, do medo e do adoecimento mental. Possivelmente, quem vê problemas na implementação desta norma já está com problemas de ordem de saúde mental como empresário, e provavelmente isso já se reflete no seu ambiente operacional, em forma de passivos trabalhistas, afastamentos, ou seja, o que ainda se requer para que você admita que você já está lidando com prejuízos gerados por falta destes programas contínuos implementados na sua empresa. Muitas empresas ainda enxergam a saúde mental apenas como fiscalização obrigação legal. Mas existe uma grande diferença entre cumprir uma norma e transformar a cultura de um ambiente. O profissional de saúde mental não entra inicialmente na empresa para fazer terapia individual com colaboradores. O foco principal é analisar e cuidar da saúde emocional do ambiente por setores. Padrões de comunicação, excesso de pressão, conflitos, lideranças abusivas, ambientes de medo, de tensão, desgaste emocional coletivo, riscos psicossociais invisíveis. Porque muitas vezes o problema não está em uma pessoa já adoecida, mas em um sistema inteiro que está adoecendo pessoas. O RH sozinho nem sempre consegue absorver esta demanda, porque saúde emocional exige olhar técnico, preventivo e contínuo. Cada empresa atua apenas na fiscalização. Quando a empresa atua apenas na fiscalização, ela tenta controlar as consequências. Mas quando ela trabalha a consciência organizacional, ela começa a prevenir o adoecimento antes que ele vire absenteísmo, turnover, burnout, colapso emocional das equipes. Cuidar da saúde mental do ambiente não é fragilizar a empresa, é fortalecer a sustentabilidade humana e produtiva dela. Então, quando a gente entende o que temos a ganhar com a mudança, nós conseguimos evoluir ainda mais como coletivo e reduzimos as resistências e questionamentos sobre a real necessidade que já há tempos explícitos sobre essas mudanças tão necessárias. Quem não compreender estes riscos vai fazer parte do problema. Que nós possamos, então, entender e abraçar esta implementação como inteligência técnica e não apenas como um cumprimento de fiscalização.